Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers! Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira com o nosso encontro marcado para discutir muito mais sobre as possibilidades da enfermagem. E hoje, Enfers, vai ser um episódio que vai fazer você sair da casinha, sair das quatro paredes dos hospitais, ter coragem para encarar este mundo, este leque de possibilidades que a enfermagem possibilita, tá? Porém, você tem que ficar até o final para pegar essas chaves aí do sucesso, porque a pessoa, o convidado que estará aqui com a gente hoje, Enfers, ele é incrível. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele, aprendi muitas coisas. E lembrando, vamos pro final. No final, não vou deixar falar tudo não, Enfers. Antes de começarmos, não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Então, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante, tá? Que você se inscreva para o YouTube entender que é um conteúdo de relevância e distribuir para mais pessoas. Mas você também pode clicar aqui no botãozinho de compartilhar e enviar para os seus colegas de profissão, tá? E, Enfers, é o seguinte, estamos também no Spotify, tá? Então, entre lá, baixe o aplicativo e procure o podcast Fala Enfers. Ou seja, não tem desculpa, Enfers, para você não acompanhar nossos conteúdos, tá bom? E, Enfers, começando o nosso episódio, eu estou aqui com o convidado Fabiano. Fabiano, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. Era para ele ter vindo, Enfers, na primeira temporada, tá? Porém, a agenda do cara aqui é bem complicada, lotada, para você entender como que o cara é sucesso puro. E ele vai explicar um pouquinho sobre esse sucesso. Fabiano, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, muito obrigado, e espero que você curta e que possa ser um episódio incrível hoje. Giovanni, que prazer, que privilégio, eu que tenho que te agradecer de estar aqui com você. Como você falou no início da chamada, já fomos parceiros de trabalho, eu também aprendi muito com você e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha trajetória como empreendedor na área da saúde e encorajar os nossos amigos, nossos colegas, os nossos parceiros de enfermagem para, de fato, saírem da casinha e entender que existe um leque de oportunidades na enfermagem fora do âmbito hospitalar. É isso aí, Enfers. E falando em possibilidades, antes de a gente começar, Fabiano, eu tenho um recado para você que tem interesse na área da estética, tá? Uma das patrocinadoras do nosso podcast é o Nepuga, tá? Então você, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, que tem interesse em se especializar em estética avançada, ou seja, atuar aí na área de harmonização facial, toxina botulínica, estética corporal, se inscreva, tá? Então, entre em contato aqui no QR Code, faça sua matrícula no Nepuga. Lembrando que tem uma unidade em cada estado, ou seja, não tem desculpa para você não se aprimorar e buscar aí o seu sonho. Então, vamos falar sobre empreendedorismo, Fabiano. Antes de entrar, para a gente falar um pouquinho da Senfer, que é a sua empresa hoje, fala um pouquinho da sua trajetória na enfermagem. A minha trajetória na enfermagem se deu no ano de 2000, quando eu iniciei como técnico em enfermagem, acabado de sair da escola de técnico em enfermagem, trabalhei em alguns hospitais da cidade de Ribeirão Preto, e eu costumo dizer o seguinte, que todos esses locais que eu trabalhei, eles serviram de base para aquilo que eu comecei a construir alguns anos depois.
para ser mais exato, no ano de 2010, foi quando nós iniciamos a Senfer Saúde, uma empresa voltada para o cuidado com pacientes pós-operatórios e pré-operatórios. Iniciamos quando eu entendi a necessidade desses familiares, quando saíam do âmbito hospitalar com seus entes em alta, e não sabiam nada, não sabiam que rumo tomar, como tomar, quais as atitudes, quais as condições. Muitos deles se viam perdidos e perguntavam para nós, no ambiente hospitalar, o que eu faço? E agora? Qual a minha conduta com esse indivíduo em casa? E se viam desesperados. E aí, obviamente, que surgiu oportunidades. Eu falei, poxa, se nós lá, quando éramos técnicos de enfermagem, já saíamos, né? Porque todos têm esse processo, passa por esse processo, até em função da qualificação e da condição que nos é proposta de retorno financeiro. Então, qual dos enfermeiros técnicos já não deram um banho particular? Qual dos enfermeiros e técnicos já não fizeram um curativo pós-plantão? Quais dos enfermeiros e técnicos já não ficaram no ambiente hospitalar para fazer um particular, o chamado particular, um extra de 12, 15, muitas vezes até 24 horas e, obviamente, por uma remuneração que não condizia. E ali eu entendi que isso poderia ser monetizado e poderia dar andamento a uma empresa. E, obviamente, que a gente, no nosso ambiente hospitalar, a gente tem muitos relacionamentos. Eu costumo dizer o seguinte, relacionamento vale muito mais que qualquer valor financeiro que você possa ter num banco. Compartilho da mesma. E eu fui aprender isso na faculdade. Eu acho que eu estava no meu 3º ano de faculdade. Aí eu fui para um congresso e lá um dos congressistas pegou e falou: gente, amplie sua rede de network. Não busque realmente essa questão de valor. Hoje eu tenho, por conta da internet, claro, né? Eu consegui ampliar muito mais a minha rede de contatos e contatos ativos também. Porque muitas vezes você conhece um monte de gente, mas qual é a relevância daquelas pessoas ali para a sua vida? Então isso foi... Na prática, eu vivi isso daí. Desde a faculdade, eu acho que eu consegui me relacionar muito bem com as pessoas e hoje eu consigo ter acesso a elas. Por exemplo, o podcast também foi através desses relacionamentos, né? Buscando sim, através disso daí. Então, eu apoio. Eu sempre falei, desde o primeiro episódio, na primeira temporada, que a Lara veio aqui, a gente enfatizou muito essa questão, principalmente na área da estética, né? Que é uma área que agora está crescendo, muito, né? Na enfermagem. E a concorrência também abriu. Então, você tem que ter contatos, né? Então, Fabiano, vamos lá. Você tocou nessa questão de fazer um extra, né? sim. Hoje, a gente sabe que a enfermagem é desvalorizada, por mais que tenha o piso salarial, ainda é um valor abaixo daquilo que a gente executa dentro dos hospitais. Com certeza. Né? E como que era naquela época, né? Você se formou em 2000, né? Então, você atuou aí até 2010, quando você começou a ter essa... Não vou falar mentalidade de empreendedorismo, Esse porque start. é esse start aí. Mas como que era conviver com aquele salário? Porque era mais baixo. Lógico que o custo de vida, né, por conta de inflações, era compatível com aquela época. Mas como que era viver? O que eu entendo, Giovanni, é que sempre, desde sempre, tá? O salário, a remuneração do profissional da saúde em qualquer das instâncias, seja o técnico, seja o auxiliar, seja o fisioterapeuta, seja o enfermeiro, seja o nutricionista, o fono, e hoje em dia nós estamos vivenciando o cenário dos médicos também. O médico já foi uma profissão de status lá atrás, hoje não é. É uma profissão de sobrevivência. Isso nos traz alguns receios, alguns medos e algumas discussões internas. Como você vai ser cuidado, porque nós somos a geração daqueles que vão ser cuidados daqui a alguns anos por esses médicos que hoje eles são muito mal remunerados. E com essa má remuneração, não obstante de todos os outros profissionais da saúde, é muito difícil você estar somente em um local trabalhando. Não é verdade? É muito difícil o enfermeiro que trabalhe só num hospital. Eu tenho 3.
É muito difícil o fono que atende somente uma carteira de clientes, ele tem que atender a carteira de clientes particulares, eles têm que atender o convênio, eles têm que atender particulares, para que no final do mês ele consiga um valor médio ali para sobrevivência. Não é subsistência, mas sim sobrevivência. E os padrões, né? Você me fez uma pergunta a respeito de data cronológica. Naquela época não era distante de hoje. Porque o profissional da saúde, ele precisa ter uma condição para colocar combustível no seu carro para fazer esses deslocamentos. Ele precisa, muitas vezes, que é o cenário da grande maioria desses profissionais, sustentar seus filhos, a sua família. Ele precisa colocar o alimento em casa. Ele precisa ter uma vestimenta adequada. Na minha época, eram poucos os hospitais que favoreciam com uniformes. Então, a vestimenta era por conta sua. E é uma vestimenta adequada, porque essa vestimenta fala muito sobre você na área da saúde. Eu tive algumas experiências em outras cidades, com alguns locais, com alguns hospitais, que eu confesso a você que eu me recusei a ser atendido por um profissional da saúde, porque o jaleco estava num estado deplorável e eu me coloquei na condição, se o jaleco dele, que é quem apresenta essa pessoa, está sujo, está todo desfigurado, imagino que essa pessoa vai fazer comigo. Ó, eu nunca impedi que a pessoa me atendesse, porém, eu julgo na minha cabeça e, tipo assim, eu fico inseguro, principalmente, já tocando na parte de vestimenta, se a pessoa tá com crocs cheio de bichinho, se ela tá com caneta colorida, se ela tá com aquele jaleco cheio de, principalmente Sim. a mulher, cheio de frufru e tal, então o homem, se tá limpo ou não tá, se tá, aquele jaleco que você vê que já é 10 anos, já tá Sim. tudo, eu tenho esse julgamento aí também, tipo assim. Eu acredito que nós da área da saúde, nós não chega a ser um julgamento, né? Chega a ser uma adequação do nosso comportamento, de como nós gostaríamos de ser atendido e assim nós atendermos a população, essas pessoas. Eu acho que é muito comum que ao entrar num restaurante, se você acha um prato sujo, um copo com marcas de batom ou qualquer outro tipo de marca, você vai ficar receoso de comer naquele local. A área da saúde não muda nada, porque nós estamos cuidando de uma pessoa, nós estamos cuidando da saúde, nós estamos tratando do bem-estar daquela pessoa e automaticamente nós nos colocamos naquele local. Como seria a forma com que nós gostaríamos que esse bem-estar nos fosse cedido? Então, não chega a ser um julgamento, e sim um comparativo. Um comparativo. Eu tive uma professora na faculdade que sempre falou duas coisas importantes. Que você pode julgar a qualidade do enfermeiro, se o enfermeiro é bom ou não, a partir do momento que ele faz o curativo. Se o curativo é um curativo exemplar, bonito esteticamente, Sim. então por dentro também ele está ok e mostra que o enfermeiro teve zelo. E também como ele gerencia a bancada também de medicação. Se é uma bancada organizada, é porque a equipe é organizada. Então eu sempre olho essas partes. Então meus alunos também, eu sempre falo, gente, o curativo tá ok, foi feito com as técnicas ok, mas visivelmente tá bonito ou não tá bonito? Vamos então deixar isso esteticamente mais bonito? Sim. Porque uma que você vai dar mais um cômodo ali pro paciente, quer ver, olha o zelo que tá tendo comigo. E outra também que isso vai mostrar o seu zelo como paciente, que vai refletir também em você. E Fabiano, entrando então, você começou a atuar, né? Aí você teve esse start aí na parte de começar a fazer um extra, viu ali as necessidades ali dos acompanhantes dos pacientes pós-alta, pós-procedimento, e você resolveu investir. Como que foi esse começo, né? Como você já disse que você teve essa ideia a partir do momento que você observou isso, né? Mas em que momento você teve coragem de colocar isso em prática? Porque eu acho que essa é a dificuldade do pessoal. Ideias todo mundo tem, mas executar todo mundo tem medo. Eu acredito, Giovanni, que como todo brasileiro, bom brasileiro, a coragem vem através da necessidade, tá? Porque a coragem, a tomada da coragem, ela se dá, a ideia, ela existe, mas nós somos tendenciosos a permanecermos muito tranquilos naquilo que nos faz bem, naquilo que está
nos trazendo uma certa condição de estabilidade. Mas essa estabilidade, muitas vezes, ela existe de uma forma velada ou de uma forma não tão bem interpretada, porque eu tinha uma estabilidade, tá? Nesse ano de 2000 eu já era funcionário público em 2 hospitais de renome da cidade. Isso me trazia uma estabilidade, uma estabilidade de futuro, uma possibilidade de me aposentar dali a alguns anos. Porém, eu já tinha filho, eu já tinha constituído família, e as dificuldades, até por condição da nossa má remuneração, me fizeram várias e várias vezes repensar que em uma ou outra situação eu tive que pegar empréstimos para tocar a vida, e eu entendi que aquilo não fazia mais sentido para minha vida, ficar pagando empréstimos até quando, e aí a estabilidade me propunha a condição de entrar num banco, fazer um empréstimo consignado, porque eu era funcionário público, mas isso tinha que ser pago. E na medida em que essas mensalidades caíam na minha folha de pagamento, obviamente que esse dinheiro mensalmente fazia falta. E eu comecei a me perguntar, é isso até o fim da vida? E eu sempre tive uma veia empreendedora, sempre tive. A vida inteira eu tive uma veia empreendedora. Eu me lembro em um desses hospitais em que eu citei aqui, que era um hospital público que eu trabalhava, eu saía de plantões quando eu tinha folgas mais extensas, eu ia em São Paulo, comprava roupas brancas e vendia para os profissionais dentro do ambiente hospitalar, fazia uma rendinha ali, mas acreditava que daria para ser melhor. E foi aí que eu startei essa empresa. Foi aí que, com essa rede de relacionamentos que nós citamos ainda há pouco, me fez chamar alguns colegas de profissão, alguns colegas do ambiente em que eu trabalhei naquela época e outros que eu já havia trabalhado em outros hospitais, e montei uma empresa de cuidadores de idosos. Na época nós não rotulávamos como home care ainda, hoje é um home care, na época era uma empresa de cuidadores de idosos. E foi muito interessante, porque eu comecei cuidando daqueles pacientes que saíam do hospital, deslocava um colaborador para uma casa aqui, para outra casa ali, fechava pequenos contratos, mas que para mim traziam um resultado importantíssimo, porque era o início da constatação de algo que poderia dar certo. Essa questão de ver empreendedora, eu lembrei, ao que você falou isso, eu lembrei da minha faculdade, porque, tipo assim, sem condições total, né, passei muita dificuldade na faculdade, foi uma faculdade bem difícil ali. E no começo eu comecei a dar aula pro pessoal de química e biologia, depois eu comecei a dar o meu caderno de anatomia pro pessoal do último ano, eu vendia lá o Xerox por R$5 para eles poderem fazer a reprova lá, que eu até esqueci o nome agora. E depois que eu entrei no estágio, aí, assim, bom, agora não preciso, eu tenho uma bolsa de estágio de R$800 aí, que não é nada, mas era muita coisa. Já me assegura alguma coisa. E aí que eu entrei na internet, mas na faculdade eu precisei vender, eu vendi doce também. No meu terceiro ano de faculdade, no meu terceiro ano do ensino médio também vendi doce, que até esses dias veio a lembrança lá no Facebook, lá que ninguém entra mais, não sei porque eu fui entrar, e veio a lembrança lá dos canudinhos de doce de leite que eu fazia para vender. Então hoje eu vejo assim, olha como que isso reflete, como que eu fico feliz de ter feito tudo aquilo, porque hoje eu cheguei aonde eu tô hoje, e tem muito mais, eu tenho outros objetivos grandes, claro. Mas tô feliz, né, porque eu aprendi muita coisa, principalmente a ser grato e valorizar aquilo que a gente tem, né, acho que esse foi o insight que eu peguei mais de importante. Eu acho que, só fazendo um adendo aqui, eu acho que essa colocação sua, ela reflete a maioria dos brasileiros jovens hoje e de algum tempo que têm objetivos na vida. Eles entendem de onde eles partiram, como eles iniciaram e onde eles estão hoje, o que eles estão galgando, e a capacidade de entender esse momento lá de trás faz com que eles consigam ter a percepção que podem chegar muito, mas muito lá na frente e com sucesso. E com este sucesso, em que momento você falou, bom, agora eu não vou mais
ficar no hospital, não vou ser mais um CLT, não vou ficar mais aqui à mercê da escala, Sim, né, de domingo sim, a domingo, essas sim. jornadas loucas aí de plantões, para poder abrir a Senfer. Essa é a parte, Giovanni, que eu falo do medo, tá? Todo empreendedor, ele tem os seus fantasmas. Todos os empreendedores têm os seus fantasmas diários. Quando você está iniciando, mas partindo de um princípio que você tem uma base, que você tem uma estrutura, que você já tem um período ali de estabilidade, que era esse meu período, ele talvez, o momento da autonomia empreendedora, ele durou muito mais do que se eu estivesse começado do zero no empreendedorismo. Por quê? Eu já estava ganhando, eu já estava tendo um retorno financeiro adequado, muito maior, posso te dizer com toda tranquilidade, 5 vezes maior, de 5 a 6 vezes maior do que o que eu ganhava como enfermeiro dentro dos hospitais, mas ainda assim eu tinha muito medo de arriscar, de abrir mão de tudo, e aí vem os fantasmas, os medos. Se eu abrir mão de tudo, os pacientes começarem a morrer amanhã, se os pacientes começarem a faltar amanhã, como é que eu volto a ter essa condição financeira? Eu vou ter que voltar, fazer concurso, entrar no hospital tudo de novo. Então isso demorou, tá? E esse processo todo, ele levou 2 anos. Chegou num momento em que, entre 2 anos e 3 meses, eu falei, agora, de fato, eu não posso mais me manter nessas duas logísticas. A logística de fazer plantão em 2 hospitais e ainda assim cuidar de uma empresa. E eu posso te garantir com toda certeza que foi a melhor decisão, porque aí eu comecei a dar 100% da minha energia para a empresa. Para a empresa. Aí surgiu a Senfer. E aí foram nascendo processos e processos, porque os processos que fazem a gente crescer, você aprende um processo, você melhora aquele processo e você adequa aquele processo. Você aprende um processo, conhece um processo, traz para a sua realidade, e a nossa realidade era a área da saúde, e aí você melhora esse processo. Ou seja, tem muita resiliência, então, neste processo. Muita resiliência e, sobretudo, a vontade de nunca deixar de aprender, porque no meio desses processos eu fui me colocar a fazer uma faculdade de gestão hospitalar, porque eu tinha muita dificuldade de implantar os processos dentro, não que os processos estavam ali, eles estavam prontos, mas eu precisava adequar aquele processo para a nossa realidade de saúde, para a realidade dos pacientes em que nós gostaríamos de começar a atender. Porque no início, como eu te disse, era uma clínica geral. Eu pegava pacientes com curativo, pegava banho, pegava todo tipo de paciente que aparecia, nós aceitávamos e pegávamos e fazia o trabalho acontecer. Mas com o passar do tempo, você entende que precisa criar um segmento. E a segmentação era geriatria. Geriatria. E antes de entrar neste ponto da geriatria, e explicar realmente o que é a Senfer hoje, você falou bastante sobre processo. Sim. Eu quero enfatizar 2 coisas. Primeiro, como que foi o papel da família, porque todo este processo, a sua família era dependente de você, né? Então, como que foi essa questão, se você teve este apoio, não teve este apoio, se as decisões foram tomadas em família? E o principal é o quê? Que hoje, por conta da internet, a gente vê muito profissionais, os gurus da internet, Sim. os coaches da internet, falando que o que você tem hoje, né? Tudo que você construiu através de processos, né? E revalidando esses processos através de falhas, né? Para poder melhorar essa execução e o resultado final, é constituído do eu decidi abrir uma empresa hoje, amanhã eu já estou no sucesso. É isso que é vendido. E é isso, Enfers, que eu quero também que vocês entendam, e por isso que é um dos motivos que eu trouxe o Fabiano, que não é porque a pessoa disse que conseguiu fazer aquilo da noite para o dia, que você também vai conseguir. Tem um processo nisso, então não caia em qualquer papo, em qualquer curso de internet, porque tecnicamente a pessoa só quer fazer você dar o seu dinheiro para ela e não tem este resultado. Então, por isso que eu trouxe o Fabiano aqui, para vocês puderem entender todo este processo de que como é
para poder ter aí uma clínica de sucesso e empreender de uma forma correta, segura, tá? Porque a gente aprende com os erros. Então, para a gente minimizar os nossos erros, é bom a gente aprender com quem já passou por esses processos aí. De fato, Giovanni, a validação. A validação, ela é tão importante quanto as tomadas de decisões. E as tomadas de decisões num processo de uma construção de uma empresa, qualquer modelo de empresa que seja, em qualquer área que possa haver, você precisa, sobretudo, ter o apoio familiar. Tá? Porque houve um período, como eu te disse, esse período do medo, do receio, mas eu fui buscar validação na minha esposa. No momento em que minha esposa validou, vai que eu estou por aqui, nós vamos chegar, não sabemos quanto tempo vai chegar, vai levar, vai demorar, para atingir o nível onde nós queremos, mas nós vamos chegar. Essa é a validação. Eu acredito que para os jovens, aqueles que não estão casados, aqueles que moram com os pais, a validação do pai, da mãe, o apoio familiar é muito importante. Eu estou falando isso e eu me lembro de você, tá? Iniciando na nossa empresa, quando você nos auxiliou e muito com os nossos pacientes. Eu me lembro que uma das perguntas que eu te fiz foi: aonde você quer chegar como enfermeiro? E a sua resposta foi crucial e fundamental para que você iniciasse conosco. Você me disse: eu quero trabalhar, eu quero fazer residência em enfermagem, eu gosto da urgência e emergência, é a minha área, e hoje eu estou terminando, na época que você começou conosco, você estava terminando a enfermagem, e você vai falar: de fato, você se lembra, Fabiano? Eu costumo dizer o seguinte: eu me lembro de cada pessoa que passou pela nossa empresa. E eu me lembro do sonho de cada uma dessas pessoas. Por menor tempo que essa pessoa tenha ficado conosco, ela somou demais. Eu me lembro as suas condutas em me ligar e perguntar: olha, o paciente está assim, 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 assado, o que você acha de nós fazermos isso? Eu me lembro de algumas colocações em que eu te ligava e falava: Didio, se lembra? Didio, eu sempre te chamei de Didio, vamos fazer assim, assim, assado, o que você pensa sobre isso? Não, vamos, eu só acho que, não, maravilha, tenta fazer, vê se dá certo e depois a gente continua conversando, porque eu entendo que para que uma pessoa cresça, você precisa validar a capacidade dela. Ainda que ela não tenha experiência, mas ela tem uma vontade, ela tem uma condição, então ela tem uma capacidade de mostrar que ela é capaz. E nós precisamos validar todos os profissionais nessa área. Obviamente que depois nós vamos reconstruindo, construindo, ajustando. Os ajustes, eles vão acontecer sempre, em todos os momentos. E na empresa não é diferente. Você vai acertar, você vai errar, você vai ter que voltar para trás para reconstruir recolocar alguns tijolos, mas fato é que você tem um objetivo: fazer com que aquele terreno se transforme numa casa. Você citou essa questão, o que veio na minha cabeça foi tipo assim, que eu acho que dei um pouquinho de trabalho para você, olhando alguns cenários, né, dessa época que eu trabalhei com você, eu acho que eu faria diferente, eu acho que é mais uma questão também de maturidade, Sim. né, uma que eu não era nem formado, então eu não tinha o peso e a responsabilidade da equipe final, né, e hoje eu tenho, então hoje eu entendo as suas colocações, né, então acho que tudo é um aprendizado, né, então hoje eu vejo o quanto eu cresci neste processo, principalmente em procurar trabalhar em equipe, que sempre isso foi o meu ruim pra caramba, né, e então melhorei muito o trabalho em equipe. Sim. E sempre em colocar o resultado final sempre no paciente, não em mostrar que eu sou ou não inteligente, que eu acho que essa era uma das minhas maiores preocupações, era essa colocação. Então hoje o amadurecimento aí nesses 5 anos que eu tô agora como enfermeiro, como responsável mesmo, então acho que faz totalmente a diferença, né? E eu gosto de ter esses feedbacks que mostram que sempre tem o que evoluir, Sim. né? E que a gente consegue evoluir. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Se você fosse cerceado em algumas dessas colocações ou em algumas dessas
suas possibilidades de tentar fazer. Se você fosse cerceado por mim naquele momento, você ia insistir, ia entender que você era capaz de fazer? Porque normalmente, eu estou te falando isso lembrando do meu cenário, tá? O meu cenário vai. Eu tenho 25 anos de profissão. E lá no início, quando eu tive no meu primeiro hospital, Beneficência Portuguesa em Ribeirão Preto, eu trabalhei no centro cirúrgico. E lá eu tive muita liberdade para fazer o que eu acreditava. E desenvolvi várias e várias possibilidades de melhorar aquele ambiente. Quando eu fui para um segundo hospital conhecidíssimo na cidade de Ribeirão, eu fui muito cerceado. Eu trazia possibilidades, melhoras, renovações, e eu fui cerceado. Um hospital, um ambiente muito maior, vários coordenadores nos setores, então eu acredito que esse ambiente, ele existe um receio até do seu coordenador de, ele não pode aparecer mais que eu, ele não pode brilhar mais que eu, ele não pode ser mais inteligente do que eu. E isso fez com que em alguns momentos eu repensasse se faria sentido eu estar naquele local. Então, acredito hoje, sempre acreditei, que quando você vê o potencial de um profissional, deixe ele fazer, compartilhe as ideias, compartilhe as possibilidades, faça esses ajustes, mas nunca cercie um profissional, porque lá na frente esse profissional ele vai te trazer uma capacidade de renovação e a experiência naquilo que você já sabe é enorme. Então, a minha palavra para que todos os profissionais sejam inovadores e todos os coordenadores sejam pessoas minimamente acolhedoras. Show. Não, aí sensacional. Acho que já pode encerrar o episódio, que a gente já pegou todo o conceito do episódio de hoje. E Fabiano, a Ascenfer, hoje, né? Você falou que ela tem esse segmento hoje na geriatria. Antes, no início, era todas as áreas e agora você focou. Então, hoje, o que é a Ascenfer? A Ascenfer Saúde hoje é uma empresa de saúde, tá? Que lida e tem essencialmente o seu público geriátrico como um público principal, porém, sem deixar de lado todos os outros tipos de paciente. O paciente oncológico é o nosso paciente, o paciente de trauma ortopédico, de pós-cirúrgico, em todas as especialidades. Por quê? Porque na medida em que nós começamos a focar na geriatria, nós entendemos que a educação continuada fazia sentido para que a empresa tomasse uma diretriz. E a diretriz da empresa hoje, se você precisa de um colaborador, quer seja de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, para um pós-operatório, nós vamos ter esse técnico de enfermagem especializado no cuidado pós-cirúrgico, no pós-operatório ou no pré-operatório. Se você precisa na tua casa de um especialista na área de geriatria, nós vamos ter os profissionais que são treinados para trabalhar com geriatria. Nós temos os profissionais treinados dentro do ambiente da empresa, tá? Nós temos uma sala de educação continuada, onde nós conseguimos especificar cada área da nossa empresa. Então, nós temos aquele profissional que é especialista em oncologia, nós temos aquele profissional que é especialista em geriatria, nós temos aqueles profissionais que são especialistas em pré e pós-operatório, e por assim segue. A Ascenfer hoje conta com um grupo de 73 colaboradores, dentre eles nós temos fisioterapeutas, no plural, não é um fisioterapeuta, nós temos fonoaudiólogas, nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos nutricionistas, nós temos 4 médicos na empresa, 4 docentes da USP, tá? Especialistas em geriatria, especialista em ortopedia, especialista em oncologia e especialista em clínica geral. Então, a empresa tomou proporções aí para cuidar dessa população, mas obviamente que o nosso foco hoje é o paciente geriátrico. Por quê? Justamente pelo cenário que nós estamos vivendo.
tá? As pessoas estão envelhecendo mais, as pessoas estão tendo demências, várias, porque é muito engraçado quando a pessoa nos procura e fala: meu pai está com Alzheimer. Na verdade, nós procuramos entender se é o Alzheimer ou se de fato é algum processo demencial. Então, nós temos o especialista para lidar justamente com o paciente de Alzheimer, mas nós temos aquela pessoa que vai lidar com as demências. Nossa, é o combo completo. Hoje nós temos um plus, e esse plus ele se trata disso, ele se trata do cuidado, da saúde, da educação continuada, de trabalhar a saúde desse profissional, de fazer com que esse profissional se sinta bem dentro desse ambiente, tá? Do ambiente Ascenfer. Hoje nós temos na empresa, nós aumentamos o leque de produtos a oferecer para essa população. Então, hoje nós cuidamos aí de ambulatórios em shopping centers. Dou como exemplo o outlet o outlet Santa Úrsula em Cravinhos, nós que cuidamos do ambulatório, nós que cuidamos do fraldário, o ambulatório do shopping em Guatemi, em Ribeirão Preto, nós que cuidamos. Então, hoje nós temos profissionais espalhados na cidade para fazer o melhor e tentar buscar o melhor para a população de Ribeirão Preto e toda a região. Hoje nós aumentamos o nosso leque de pacientes e de cidades alcançadas. Hoje nós temos 7 cidades que nós alcançamos na região. Sertãozinho também é uma, Brodowski, Batatais, São Joaquim da Barra, Orlândia, Araraquara, São Carlos. Hoje nós temos um serviço de ambulância, um serviço de remoção, tá? Então, a empresa hoje, ela consegue trazer um suporte na área de saúde para muitas famílias. Nossa, aí dominou geral. Ou seja, é todo o processo integral, né? A saúde se cuida de uma forma integral em todos os aspectos. A integração multiprofissional que nós chamamos. Em relação aos colaboradores, caso alguém queira fazer parte do time, como que faz para participar dos processos de seleção? Nós temos os nossos canais aí, o nosso telefone, o WhatsApp, que é 99726-6746. Vou deixar o QR Code, Enfers, então só escanear aqui o QR Code aqui na tela abaixo, tá? Que aí vocês entram em contato com eles, beleza? E tem as redes sociais. Nós temos as nossas redes sociais, nós somos muito atuantes nas redes sociais. Eu ia tocar nesse assunto agora. Vocês estão fazendo um trabalho incrível, né? Estão trazendo tanto este processo agora, explicando tudo o que você falou, explicando o que é uma demência, explicando quais são os fatores de risco. É um trabalho realmente para tirar dúvida e a pessoa que vai contratar o serviço saber que tipo de serviço ela está contratando. Exatamente, Giovanni. Os nossos trabalhos nas redes sociais são muito ativos. Tá? Nós não só temos a rede social, como você disse, o coach, essa turma que tem se proliferado nas redes sociais. Voltando um pouco sobre esse assunto, como você falou, tomem muito cuidado. Não existe um início de sucesso, tá? Você não consegue estruturar uma empresa em um mês, um dia, um ano, muitas vezes esses processos. E os coaches, hoje nós pelos processos, nós seguimos as redes sociais, porque a empresa precisa desse canal de comunicação com o público, mas nós também alertamos sobre esse cuidado que você falou. As pessoas hoje faça o curso sobre essa área específica, ganhe dinheiro sobre aquela área. Nós temos 1.127.000 planilhas para você comprar, que vai fazer com que a sua empresa decole em uma semana. Esse processo não existe, tá? Então, a nossa rede social, ela também tem esses alertas para que as pessoas tomem cuidados com essa enxurrada, a palavra pode ser essa enxurrada de possibilidades que estão jogando aí na mídia, mas nós temos um trabalho aí, que é o nosso trabalho essencial, que é informar as famílias, informar os nossos seguidores sobre qual tipo de doença tem mais afetado a população, quais são as possibilidades, quais são as dicas, quais são as prevenções para essas doenças que estão eclodindo a cada dia.
E isso é feito de uma maneira muito profissional. Você vai ver nas nossas redes sociais sempre um depoimento de um médico, sempre o depoimento de uma nutricionista. Quando nós estamos falando de uma síndrome respiratória, é sempre uma fisioterapeuta respiratória que está falando sobre essa questão. Quando é uma dificuldade motora, é uma fisioterapeuta motora. Quando é sobre alimentação, é uma nutricionista. Quando é sobre oncologia, uma médica oncologista e por assim. Quando é sobre as dificuldades que a família passa no dia a dia, sempre um enfermeiro especialista nesse cuidado. Ou seja, sempre um técnico da área. Sempre Pra um ter técnico, aquele um conhecimento. especialista da área. E para a gente caminhar para o final, né, eu quero apontar duas coisas. Primeiro, que dica você daria hoje para aquele profissional que quer empreender para iniciar essa jornada? A primeira dica que eu dou para esse profissional é que ele tenha vontade de aprender, que ele não tenha medo de errar e que ele sempre tenha a condição de manter uma efetividade naquilo que ele está fazendo. Porque hoje a gente sabe que com o advento aí das redes sociais, com o advento das plataformas, a pessoa ela começa, ela dá um segmento, mas em algum momento, e esse momento sempre vai existir, o momento de entender que não vai dar certo, o momento de entender que acho que já deu, que chega, que talvez não é aquela área, essa pessoa ela recua, ou ela para, ou ela abre mão. E não existe nenhum processo de sucesso sem que haja dificuldade no caminho. Todos os projetos de sucessos, eles passam pelo caminho das pedras. Eles passam pelas dificuldades contábeis, eles passam pelas dificuldades de recrutamento e seleção de pessoal. Porque se você tem uma equipe boa, uma equipe que abraça, uma equipe que entende a necessidade, e quando nós estamos falando de necessidade, eu posso embutir com toda tranquilidade o carinho, o cuidado, o respeito, tá? E a atenção à saúde do próximo. Esses são os pilares para você ter sucesso na área da saúde. Que é uma coisa. Em qualquer área, Giovanni. Em qualquer área. Se você vai empreender com a enfermagem na área da estética, você precisa ouvir aquele paciente, você precisa entender a necessidade, a angústia. Não é somente aplicar ali a toxina botulínica e acreditar que vai resolver o problema. Aquela pessoa tem um histórico, talvez aquela pessoa tenha uma angústia. Talvez aquela pessoa, aquele famoso pé de galinha, ele tem muita história por trás. Então, ouça essa pessoa, sente com essa pessoa, e aí depois você faz o procedimento, porque aquela pessoa vai sair dali te referenciando para muitas outras pessoas. E por um único motivo, porque você ouviu ela. Então, o cuidado com o idoso, ele passa por esse momento. Tá? O cuidado com o seu avô, com o meu avô, com a sua avó, com a minha avó, tem que ser o mesmo cuidado que você vai aplicar no avô, na avó, no pai, na mãe, daquela pessoa que você vai fazer ali um procedimento de banho. Você precisa saber que aquela pessoa, ela, em algum momento da vida, ela pode ter um pudor, então você não pode chegar e arrancar a roupa e dar banho. Você precisa perguntar. Para fazer uma alimentação com essa pessoa, você precisa bater papo, descontrair aquela pessoa, porque a comida vai suar. Nossa, que comida, meu Deus, nossa, que cheiro gostoso, nossa, quentinha. Essa pessoa, ela vai falar, meu Deus, eu tô sentindo tesão em comer essa comida. Bem essa. E não é só você chegar, abre a boca. Vai. Vamos comer, o senhor precisa Mastiga. comer. Você tem que engordar. Cuidado. Ou seja, imunização, empatia e auscultativa. Empatia. Bem, é sobre isso. E Fabiano, para a gente encerrar, eu acho que é o que o pessoal... É uma das perguntas que o pessoal mais quer saber. Qualidade de vida. Sua qualidade de vida é melhor hoje? Giovanni, eu acredito que na medida em que você tem controle
controle sobre alguns aspectos da sua vida e você deixa de ter horários específicos, o famoso relógio de ponto, você constitui qualidade de vida, tá? Não signifique, entenda bem, deixar de ter o relógio de ponto não significa deixar de ter atribuições, deixar de ter responsabilidades. As responsabilidades aumentam, como você bem citou ainda há pouco. Hoje, com 5 anos de experiência, eu entendo que eu tenho que gerir todo um universo. Não é somente a minha conduta. O que essa conduta vai gerar para a empresa? A sua conduta, bem como a conduta dos seus agregados na empresa, elas trazem para você uma dificuldade, ou elas podem trazer uma dificuldade enorme, ou elas podem trazer uma satisfação tremenda, a depender das suas condutas com essa equipe. Então, você não é mais sozinho, você não entra no hospital, propõe um horário de trabalho, faz aquele horário de trabalho e vai embora. Não. A partir do momento em que você passa a ser o gestor dessa empresa, o seu horário de trabalho é 24 horas ininterruptas. Porém, você consegue de maneira assertiva, de maneira adequada, com os processos, com os indicadores. As empresas precisam de indicadores para que a coisa flua. Você tendo tudo isso ajustado, você consegue ter uma facilidade de vida. Você consegue ajustar sonhos, trazer para a sua vida possibilidades. E essas possibilidades constituem naturalmente numa melhor qualidade de vida. Perfeito. Fabiano, é isso aí. Mais um episódio finalizado. Cara, muito obrigado mesmo pela sua presença. Já acabou? Já. Que papo bom! Pra vocês verem, demora, né? Vocês ficam ali aguardando ali pra chegar enquanto a gente tá gravando, né? Parece aqui passa rápido. Ali parece que demora um pouquinho, mas aqui passa rápido. Acho que quando mas o papo tempo é bom, a hora voa. Voa pra caramba. Já foi 50 minutos aí de conversa. Poxa. 50. Mas, Fabiano, ó, fica em agradecimento, Poxa, logicamente, obrigado. o Corém de São Paulo, ele é um dos nossos apoiadores, tá? Maravilha. Eu espero que você goste da lembrança que o Corém proporcionou pra gente. Olha só. E é isso aí, Enfers, ó. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Acompanhe a Senfer. Se tiver alguma dúvida, entre em contato que o Fabiano vai estar disponível, tá? Deixe também suas dúvidas aqui nos comentários também, que depois o Fabiano ele passa por aqui e deixa também umas respostas aí para vocês e dá mais algumas dicas aí, tá? Então, Enfers, é isso aí. Acompanhe também as redes sociais da Senfer, tá aqui o QR Code, tá bom? E não esqueça, é isso aí. Muito obrigado, Fabiano. Tenha um ótimo dia aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Eu espero que tenha sido proveitoso. Eu espero que essa conversa possa alcançar o maior número de parceiros de trabalho e que eles tenham essa tomada de decisão de virar a chave e entender que esse universo da enfermagem ele é infinito. É isso em aí. Todas as suas possibilidades. Fechou. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É isso aí, Enfers. Muito obrigado pela presença. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos lá no Spotify também. E até a próxima quarta-feira, onde eu e você teremos um encontro marcado para romper a bolha da enfermagem. Tchau, tchau, Enfers.